O tema da nossa palestra de hoje é: qual o seu futuro dentro do que estão te contando? E o nosso palestrante dirige uma hold de investimentos no mundo real, que além de fazer parte do conselho, tem participações acionárias nas seguintes empresas: a Giros, produtora audiovisual, da qual ocupa o cargo de CEO, Grupo Eva Entretenimentos e a River, aceleradora de negócios. Vamos todos nos acomodando, sentando. Vamos só esperar um pouquinho, que tem gente chegando aí. Manda bala. Isso, sentando bonitinho. Quem já tiver com o celular da mão já sabe, @ABMP e @Screen Salvador. Vou ficar aqui. Vai, calma. Não? Lembrando que o Screen é uma realização da ABMP, Associação Baiana do Mercado Publicitário, e também da Saltur, a Secretaria Salvador Turismo, junto com a Prefeitura de Salvador. E o Screen é o maior festival de criatividade do Nordeste. Use as hashtags Screen 2019 e Screen Festival. E segue também no Instagram, @ABMP, @Screen Salvador. Lembrando que toda a programação, a música já levou pra cima, mas já tô no Lodum. Maurício, já posso chamar, aproveitar do Lodum? Não tá contando o tempo, não. É só que vai entrar aqui, que eu adoro essa música. Mas não tá no tempo. Já pode apresentar. É pra mim a dispensa coordenação. Então, gente, por favor, muitas palmas para Maurício Magalhães, senhoras e senhores. I wonder if you are me right. I must have tried to forget her. Near me, darling. I miss you, darling. Oh, bringing me, darling. Your sweet kiss, darling. Ó, vamos sentando aí, a turma que tá em pé. Quem quiser sentar, eu acho que vai ser melhor. I'd you like to know where she's now? If she thinks about me or not? Oh Lord, oh Lord, I wanna give it her all my love, my heart, and the please her. I wonder if you're me right. I must have tried to forget Vambora. her. Be near me, darling. Vamos lá, então? Turma, vamos lá. Bom dia. Eu queria dizer que quem não assistiu o Kleber Paradella agora perdeu uma maravilhosa palestra, mas vai estar disponibilizado aí pelos... Acho que me botaram para falar nessa sala aqui, porque eu me acostumei a essa dualidade aqui, porque a gente fica meio... No ano que vem, se eu for falar, eu queria falar do Gregório de Matos, que é melhor do que essa sala aqui. Turma, vamos lá. Eu queria fazer um exercício aqui. Eu não vou falar de tecnologia, não tenho pertinência para isso. Esse título é que faça a gente refletir. Ultimamente, assim, eu tenho falado em alguns lugares, a convite, eu nem tenho gostado muito de falar, mas em todos os lugares eu não estou levando a apresentação. Eu queria estabelecer nesses espaços de conversa e de reflexão. Então, eu queria fazer aqui um desafio ou um pedido para ver se a gente consegue levar essa horinha rápida sem olhar para o celular, para que a gente possa refletir e pensar sem estar muito atrelado a essa neurose tecnológica quase viciante, do qual a gente não consegue mesmo, e eu me incluo nisso. E eu acho que a gente vai fazer algumas reflexões sobre exatamente, eu não sei se sobre o futuro, ou especialmente como a gente navegar nesse futuro.
Eu acho que o que está sendo posto para a gente é uma forma diferente de a gente encarar o presente. Especialmente a minha geração, especialmente essa geração que está começando agora, que os olhares mudam sobre o cotidiano numa trajetória que é muito boa, porque tem sido o mundo postado uma folha em branco na nossa frente. Os impactos da tecnologia, o que isso está gerando no conceito de transparência, de inclusão, de verdades, tudo isso está permitindo que a gente volte a sonhar muito mais do que a gente sonhava algum tempo atrás. Mas só que sonho tem que vir acompanhada de esforço. Não existe mais o lado romântico do sonho que acontece por acaso. E aí impactará na gente um conceito de atitude. Então, era sobre isso que eu queria fazer algumas reflexões. E aí eu montei com a Ana Queiroz, que é minha sócia já há 3 anos, essa empresa chamada Mundo Real. Porque o mundo real... Onde é que eu controlo o tempo? Só para... Tem algum... Não, o tempo da palestra. Não, então, você vai me avisando de cada 10 minutos, só para... Porque o mundo real, ele é o seu mundo real. O mundo real de quem mora hoje em Picos, no Piauí, é um mundo real, tão real, quanto o mundo de Olerrap, uma cidade no interior da Dinamarca que minha filha morou. E às vezes existem futurologias, muitas hipercorretas em relação às tecnologias, mas outras que nos imputam a um olhar que, na minha humilde opinião, são olhares míopes, porque são realidades absolutamente diferentes. Então, a sua realidade é a sua realidade. O seu tamanho do sonho é o seu tamanho do sonho. E o que a gente está querendo dizer é que os mundos reais são absolutamente diferentes. Mas, por outro lado, com muita coisa que é real também, que impacta a vida de um planeta e de mais de 7 bilhões de pessoas. Vamos lá. Então, é só... Tá tendo um delayzinho aqui. Vamos lá. E esse mundo real, acho que todo dia de manhã a gente acorda perguntando sobre o nosso futuro. Por mais velho que você seja, você se pergunta se seu futuro chegou, mas o seu presente é um futuro do passado. E hoje você olha no futuro com a perspectiva de futuro diferente. Então, assim, eu fico... me olhando sempre nessa perspectiva de futuro, assim, eu sou velho? Eu não sei responder essa pergunta. Ela é tão relativa. Então, assim, eu venho chegando à conclusão muito, especialmente nesse conceito de que o mundo está imputando. Eu só trouxe um conceito muito simples, não é disso que eu quero falar. Muitos de vocês já viram isso, sobre o mundo que é cada dia mais volátil, complexo, ambíguo e incerto, que é o conceito do VUCA. Isso é uma realidade. Nós não teremos mais o mundo da normalidade. O anormal será o normal. Há alguns anos atrás, eu sou sócio de uma produtora de audiovisual, eu fui para o Polo Sul e tive com a Marinha lá, filmando, e os procedimentos da Marinha são procedimentos que contemplam o lado VUCA de ser, porque a cada 5 minutos, que nem a Band, tudo pode mudar. Então, eu acho que talvez seja esses novos procedimentos que a gente vai ter que ter na vida. Minha mãe me dizia assim, né, que para fazer concurso do Banco do Brasil, na Petrobras, para eu ter estabilidade na vida, eu não fiz. E respeito quem fez, graças a Deus eu não fiz. Então, eu acho que o mundo cada vez menos terá isso. Né? A gente é mentor aqui de uma empresa que ela é especializada em preparar para concurso. Eu fiz, você vai quebrar, muda. Prepare para a vida, porque concurso público vai acabar por falta de dinheiro. Emprego, você vai ser empresário, inclusive de você mesmo. Porque essa formalização de emprego também vai acabar, esse é o mundo VUCA. Mas, esse conceito do mundo VUCA, esse conceito de futuro, e a minha pergunta, se eu sou velho... Cacete, tá... É porque assim, eu tô no... Aconteceu um fato comigo que clareou para mim essa pergunta. Se eu sou velho ou se eu não sou velho. Ou se eu estou velho.
Alguns anos atrás, eu estava em São Paulo, num edifício do mundo corporativo. E aí, antes de entrar, esses edifícios enormes, naturalmente, acho que todo mundo faz isso, você fica olhando, né? A bonitinha, você fica olhando o desajeitado, você fica olhando o que está combinado, o que tem barba, a que está de saia, você fica olhando essas questões todas. E aí, quando entrou no elevador, eu vi um cara que eu não tinha visto, um cara mais velho, de barba branca. Eu fiz, pô, quem é aquele cara que eu não mapeei? Quando eu olhei, era eu. Aí eu cheguei à conclusão que a perspectiva que eu tenho de mim não é a realidade. O olhar que eu tenho no cotidiano da minha imagem é diferente do que está printando no meu corpo. E eu me lembrei disso quando Ferreira Goulart morreu, porque ele morreu numa terça ou quarta-feira, e no sábado anterior eu li uma coluna dele na Folha de São Paulo. E ele foi artista plástico, ele foi poeta, ele foi petista, ele foi antipetista, ele foi um monte de coisas, cronistas. Ele foi um combativo, ele adorava um barraco intelectual. Ele morreu muito próximo dessa imagem. Era um maranhense genial, acho que ele foi da Academia Brasileira de Letras, foi. E ele, com 89 anos, ele era mais jovem do que muitos de nós aqui. Ele tinha um pensamento tão maravilhoso no ponto de vista combinatório e nas suas análises não sectárias, nas suas análises do mundo real, que o fizeram mudar de opinião muitas vezes. Eu não posso chamar esse cara de um ancião. E muito menos Chico Buarque, que namora com essas meninas que eu adoraria se minha mulher me largar. Então, o olhar da vida sobre si próprio é seu. Eu tenho amigos de infância que são muito mais velhos do que o próprio Ferreira Goulart. Então, eu venho refletindo sobre isso, sobre essas questões de futuro. E há pouco tempo atrás, eu, na Dom Cabral, fiz um curso muito interessante, que também são esses conceitos que a gente vai vendo, porque essas escolhas que a gente vai ser submetido, que não são mais opcionais, a gente precisa refletir sobre nossa própria vida. E aí, uma das frases que um dos professores disse, que eu achei muito bom, eram que são tempos desesperados, exigem... Não mudou, não? Tempos desesperados exigem medidas desesperadas. Medidas desesperadas exigem soluções inovadoras na sua própria vida. E uma reflexão que foi muito boa é que soluções inovadoras exigem pensamentos transformadores. E aí foi uma reflexão muito boa nesses conceitos, que às vezes tem os conceitos pasteurizados e os conceitos inteligentes, e eu gostei muito desse, é a diferença de mudança e transformação. Se eu mudo de hábito, eu sou gordo e viro magro, eu posso remudar e voltar a virar gordo. Se eu rasgo uma folha de papel, eu transformo ela em duas. E na tese hoje muito discutida é que, assim, tem coisas na vida da gente que a gente não vai ter que mudar, a gente vai ter que se transformar para que a gente construa esses novos mapas de navegação. E o muito importante, eu vou insistir isso o tempo inteiro, é que essas transformações, elas são indelegáveis. E nós aqui, especialmente na nossa cultura brasileira, a gente tem um viés muito grande de tentar achar que o mundo conspira contra você e que as coisas acontecerão por acaso na sua vida. Esses pontos são pontos que eu acho que quem tiver ainda com o mind desenhado, um design do modelo mental focado nisso e achando que vai mudar, não se transforme completamente, porque o mundo real lhe imputará desafios enormes, por outro lado, oportunidades sensacionais no ponto de vista de recomeços das suas próprias carreiras e das suas próprias histórias, dos seus próprios casamentos com novas amizades, novos lugares que cada um de nós pode querer morar. Então, no fundo, o que é que a gente está falando mesmo hoje, aqui na sociedade? E aí eu não sei se eu estou certo. Eu tenho ouvido muita gente, tenho estudado muito, eu tenho compulsivamente tentado entender isso freneticamente, e eu tenho feito algumas reflexões
do qual eu sempre faço. A primeira é que, assim, cara, assim, dá até medo, assim, como se fala de tecnologia e inovação, todo mundo é um inseguro em potencial, porque você sempre acha que seu concorrente, ou seu vizinho, ou seu amigo, ou seu cunhado sabe mais coisas do que você. Todo mundo aqui tem uma sensação um pouco íntima de que está ficando para trás. E, no fundo, como é que você atenua esses seus sentimentos para que isso não te tire energia e que faça te focar direito na vida? Então, assim, eu tenho pensado muito, e aí eu me lembrei assim, o que Gutenberg fez no mundo com a imprensa. Gutenberg foi uma espécie de internet na sua própria época. As caravelas que descobriram o Ocidente foram uma espécie de Facebook. Imagina essa sala em 1500, quando chegou uma notícia que Cabral tinha descoberto um novo mundo, ou Cristóvão Colombo, 8 anos antes. É um impacto similar nos mesmos medos e fantasmas. O satélite da década de 50 do século passado foi instantâneo, foi uma espécie de Instagram no seu devido tempo. E os Beatles foram youtubers, influenciadores, e só existem os Beatles porque eles foram os primeiros no satélite. E aí as músicas se tornaram globais, apesar de serem geniais, mas eles estavam no lugar certo, na hora certa, com a tecnologia certa. E foram pioneiros da tecnologia. E a Revolução Industrial também hackeou todo o modelo existente de empresas. Teve um professor na Dom Cabral que falou que em 1903 o mundo tinha 25 milhões de cavalos. E segundo ele, dado dele, hoje são 5 milhões de cavalos. Houve um hackeamento. Então, assim, a gente está usando um conjunto de palavras, um conjunto de lógicas que nos acuam, e a gente está intimamente com ansiedade no lugar errado, na minha opinião. É porque esse negócio... o que eu acho que está desconfigurado aí é que, no fundo, a gente está vivendo inovações diárias, revoluções em escala e evoluções que a gente não tem condições de dominar mais. Porque quando você domina uma tecnologia agora, aí 3 dias depois vem seu amigo fodão que acabou de chegar da Califórnia que sabe uma melhor do que a sua. A pergunta é, e aí? E aí? E aí? E aí, bro? Beleza aí em cima? O cara tá ligado ali. Ô, brother, ô, chefe, vem cá. Vamos lá. Concentrando. Vamos lá. De que estamos falando, no fundo? E aí, o que eu estou tentando praticar, e a minha tese, para esse momento que a gente está vivendo agora, é óbvio que a gente tem essa inovação diária, essa revolução, essas ansiedades. Está ficando chata a palestra, sabe por quê? Porque eu não estou sincronizando a minha fala com a velocidade disso. Não, vamos embora aqui. O que a gente está vivendo agora, no fundo, o que a gente está falando aqui é de velocidade, é do aumento da rotação. Não é de inovação, porque parece que essa palavra foi descoberta agora, né? Parece que, inclusive, a gente tem um mundo antes e depois de Cristo, e agora tem um mundo antes e depois do digital. E ninguém está entendendo que a humanidade respondeu a vida toda com inovações, com crises, crise na democracia, reinvenção do capitalismo, revolução industrial. Aí vai acabar, Bolsonaro vai tomar tudo, vai ter de... Calma! Vamos dar 2 passos, sair e entender. Então, a gente está falando do aumento da rotação. Esse é um fato novo. A gente vai aprender a lidar com a velocidade. Esse é o ponto da nossa vida. Só que essa velocidade, nesse contexto de inovações aceleradas, eu ficar repetindo slide é uma merda, eu não suporto essa coisa de slide, mas eu quero falar um pouco, só que velocidade está sendo confundida com pressa. E pressa é rasa.
Eu tenho pavor a pensadores de Twitter de 140 caracteres. Eu adoro as piadas e os conceitos. Mas o cara virar um pensador digital é, no mínimo, medíocre. Eu fui agora na Fundação Dom Cabral, teve um professor maravilhoso. Ele chegou todo coxinha. Ele falou assim: desculpe por eu não estar de calça rasgada, barba e careca, para poder dar essa aula para vocês, mas minha aula é sobre inovação. A gente está construindo um mundo de estereótipos e a gente está se fragilizando na compreensão dos fundamentos desse mundo. E eu queria chamar a atenção aqui, não virem essa turma filósofos de Twitter. Então, velocidade com profundidade, esse é o novo jogo, é a nova combinação para que você navegue para esse futuro. E tudo que você ouvir, pense. Então, esse, na minha opinião, é um conceito que a gente está, na Mundo Real, discutindo. Inclusive, a gente está aplicando isso num cliente. Ele é tão do mundo distante, que é um private equity, é um hedge fund, que a gente falou assim: sabe o que eu fiz para você, Carlos? É o presidente. Eu não fui genial em nada do posicionamento, do trabalho. Eu só tirei você de uma empresa estática e a coloquei numa empresa em movimento, ainda que lento. Essa foi a minha grande contribuição. E ele entendeu rápido, porque ele tinha que fazer posicionamento, melhorar a marca. Não chegou a hora deles atuarem nas redes sociais, porque eles estão mudando o site. Era uma empresa estática, eu não impus a ele, você tem que estar no LinkedIn, faz aí uns trocadilhos, bota aí. Não era a hora. São escolhas refletidas, posso até estar errando, mas foram refletidas com profundidade. Então, esse é o ponto que eu queria que a gente fizesse essa reflexão até aqui, sobre esses conceitos disruptivos, todas essas palavras que têm significado, mas não as use. Ou as use para pegar as garotas e os garotos, isso vale, porque é universal, né? Você ser charmosão para dar uns amassos, isso é universal, mas não as use bobamente no ponto de vista profissional. Então, assim, a grande pergunta, com esse contexto todo, dentro do contexto de velocidade com profundidade, a grande questão: qual será o nosso futuro e qual será o seu futuro? Quanto tempo já tem? Alguém marcou o tempo? Tá bom. Vocês estão gostando até aqui? Tá bom. Em 2016, eu e Kleber, a gente apoiou lá, por causa de Kleber, o PEF em São Paulo, e eu fiz essa palestra, o Kleber na época me ajudou, e eu, turma lá, eu fiz uma palestra assim: que mentiras estão te contando sobre o seu futuro? Porque hoje eu fico perguntando, quais são as mentiras? Hoje está mais difícil responder essa coisa. Aí eu arrisquei na época, e escolhi 8 mentiras em 2016, a gente está entrando em 2020, acho que acertei em quase todas as 8, sobre esses conceitos. Vai, caceta. A primeira mentira é que o lucro pelo lucro, que as empresas, aquele movimento IUP da década de 80, ele voltou ao momento IUP no início dessa década, né? O lucro, o resultado, aí tem essas meninas tudo focadinha, de caderno na mão, fica todo mundo ali espremendo ali, tudo virou um preço e uma planilha para poder ter margem de lucro. E eu dizia: isso não vai acontecer. E, na verdade, isso começa hoje, já está em pauta. Os balanços hoje já refletem as contribuições das empresas para a sociedade. E os preços das ações já começam a ser monetizados com esses novos fluxos. Então, não é mais o lucro pelo lucro. Então, essas mesas de compras babacas que a gente viveu até recentemente. Aliás, eu posso falar tudo isso, que eu já me aposentei mesmo no INSS pelo teto, porque eu recolhi, demorou, mas eu recebi os atrasados. Queria parabenizar o INSS. Eu ganho 4.800 por mês. Líquido, porque bruto é 5. Mas eu tenho mais 3 negócios. Então, o lucro pelo lucro já não tem mais sentido. Eu disse isso em 2016. Eu vou correr porque eu quero chegar nos pontos aqui sobre o futuro da gente. A mentira 2 que eu disse assim: o melhor modelo atual para a sociedade é a democracia.
Isso começa a ser questionado. Não é que a democracia vai deixar de ser um modelo, a democracia tem que ser repensada à luz de novos debates, de novas representatividades, sejam quais forem, mas hoje a gente está em xeque no modelo que está dando fadigas de materiais no mundo inteiro. E acho que o maior aliado, quem vai transformar esses conceitos da democracia, é a tecnologia através da transparência. A mentira 3, que eu dizia na época... que a internet amplia conhecimento. É mentira. Assim, eu acho que a internet, no fundo, e tudo isso está ajudando a emburrecer a gente. A gente está flat e fast. Fast, flat e down. E lento de pensamento. Aí a gente aprende uma coisa hoje, a gente se esquece amanhã. Então, Gerald Thomas, eu vi uma entrevista dele alguns anos atrás, maravilhoso, explicando por que a internet ajudou a emburrecer. Claro que, pelo amor de Deus, eu não estou defendendo que não tem internet. Mas usem-a de forma, e a web e as informações como matéria-prima de conhecimento. A mentira 4. Estou ligado. Tem outro negócio desse aí, não, né? Eu quero. Você pode sentar ali, você vai no dedo ali, Ana? Assim, a mentira 4, eu não aguento mais. Quando você vai conversar numa mesa de bar com os amigos, você não conhece, o problema é a educação. Porra, pá. É uma resposta tão babaca e tão simplória. É tão mais complexo essas questões de educação. É claro que o que a gente está falando aqui sobre educação é profundo. Porém, a educação é uma variável das mais importantes. A gente, como disse, tempos complexos exigem medidas complexas. Tempos desesperados existem medidas desesperadas. Então, claro que a educação é um ponto importante, mas não é a única solução. Sim, temos que lutar. E mais, a própria educação não é nem botar dinheiro em escola, é até o próprio modelo de educação, modelo para o projeto. Tem um conjunto que eu não vou entrar aqui, até porque eu não sou preparado para falar sobre isso, mas para de ficar dizendo, educação resolve. Esses amigos inteligentes que você fica ali, faz, não, educação, veja a Coreia. Porra, quem não aguenta mais ouvir? A Coreia, 25 anos atrás, era não sei... Vamos parar. A mentira 5, que eu dizia na época, era que o ser humano é um ser racional. Não é. Enquanto eu estou falando aqui, vocês estão processando um monte de coisas. Razão e emoção. E essa indústria nossa, e a criatividade é justamente para que você amplie espaços onde não tem razão. Porque aí você cria coisas tão loucas e tão impossíveis que a razão vai buscar a solução desses pensamentos impossíveis. Esse já é um conceito bem mais internalizado. A mentira 6 é que, assim, estamos trabalhando para um mundo consciente. A verdade, mentira também. O mundo está virando verdadeiro, sim, ou por consciência ou por sobrevivência. E sem entrar em mérito, veja o que aconteceu recentemente na história do país, com as gravações, com as revelações, com as fotos ou textos mal colocados na web, que estão sendo destruídas as reputações, muitas vezes corretas e muitas vezes incorretas. Então mudou essa tensão. Então, assim, a verdadeira verdade, eu estou aqui num processo que eu estou trazendo para Salvador Black Film Festival. É maravilhoso. Aí eu recebi tanto alerta, cuidado, você tem que ter o termo correto para falar negro, negritude. Fiz, eu vou fazer o seguinte, chama aí chamei Daiane, chamei Emerson, eu vou fazer, me ensine aí o que eu tenho que aprender de repertório, mas assim, eu não vou abrir mão dos princípios. Eu não quero esse protagonismo, o protagonismo de quem quer que seja, mas a gente vai fazer um negócio baseado no conceito da coisa. Eu não vou fazer de conta que estou fazendo aquilo para poder ser agradável e ser simpático, se eu estou sendo verdadeiro, ético, lícito para fazer. Eu tenho legitimidade, sim, para ajudar a trazer para o Brasil o Salvador Black Film Festival, com toda a cadeia do audiovisual negra, com a minha sócia, que é uma canadense haitiana, que foi para o Canadá, que sem emprego... Ela fez esse festival para dar visibilidade à plataforma negra de cinema, mas ela fez não para ampliar o olhar de negro para negro, mas para ser multirracial. Então, essas coisas têm que ser encaradas
dentro dessas questões de diálogo e verdade. Claro que você não pode ser mais fake. Porque o preconceito ele é percebível rapidamente a cada dia. Se é verdadeiro ou se não é verdadeiro aquela colocação, mesmo você errando às vezes em uma pequena terminologia. A mentira 7, que velho vive de passado. Aí eu fiquei olhando para Abílio Diniz, que teve filho com 70 e poucos anos, era maratonista até pouco tempo. Eu vejo Caetano Veloso cada dia mais jovem. Eu vejo essa turma se reinventando. Eu vi Ferreira Goulart. Tem esse filme que brinca com essa história. E eu acho que cada vez mais essa combinação... E aqui eu estou defendendo em causa própria, inclusive, esse conceito. E eu vi isso agora, nessa empresa que eu estou fazendo consultoria. Porque tinha uma hora que assim, eu liguei o foda-se, assim, eu só vou dizer o que eu acho. Se ele quiser me demitir, ele vai me demitir. Eu não fico mais aquela bordejando para poder dizer ao cliente alguma coisa com muito jeito para ele não ficar maquiado. Eu já liguei o foda-se. Eu juntei dinheiro a vida toda, lícito. Então, eu vou dizer sempre o que eu penso e o que eu acho, e por isso eu estou continuando. Eles renovaram o nosso contrato lá, mesmo discordando de muitos dos meus conceitos. Mas isso vem com o tempo. A mentira próxima, que é a 8, e última, que a elite do hoje será a elite da amanhã. É mentira. A elite da periferia, com o conhecimento hoje aberto através da internet, permite que a periferia avance. A elite do futuro pode estar na periferia por um motivo. Porque começa a determinados nivelamentos de conhecimento, só que eles conhecem uma coisa que nossos filhos não conhecem: o esforço, a resiliência, a disciplina para sobreviver. Existe o Salvador Black Film Festival, porque Fabiana Collas, que era famosa no Haiti, quis ir, ralou 3 anos até chegar aqui. Então, essa é uma reflexão para a classe média, para a classe alta. O dinheiro está mudando de mão rápido, o talento está mudando de mão, os pensadores são outros, os conceitos são outros, as novas equações em cima de outros olhares. Essa foto, volta Ana, que está no meio, chama-se Eduardo Lira, tem muitos anos essa foto. Esse cara, Kleber, apoia ele com a 99. Você sabe quanto ele fez daquele jantar? Não, ele fez 7 milhões, porque com somatória de venda, esse cara fez mais de 5 milhões de arrecadação. O PIB brasileiro estava no Hotel Unique de São Paulo, com ele. Jorge Paulo Lema apoia ele está criando o maior desafio. Ele tem lá a quantidade de favelas pelo Brasil, ele quer desenvolver lideranças em favelas para gerarem transformações em 10% de todas as favelas do Brasil. Esse menino é um gênio, é amigo nosso, é amigo de Kleber. Kleber já tem convivido com ele nesses últimos anos, é um dos brasileiros mais geniais que esse país tem, nascido em Poá, filho de numa casa que era do tamanho desse palco, se muito, que não tinha latrina, que o pai era presidiário e que a mãe dizia: não importa de onde você veio, importa para onde você vai. A comunidade dele em Poá está um processo de revolução, uma das coisas mais geniais. Esse cara é um talento, é brilhante. Ele veio de Poá, um ex-cu de mundo, e agora é em transformação. Então, quando em 2006 eu fiz essas reflexões, eu fico feliz porque muitas delas foram num fluxo que mais ou menos eu acreditava. Não sou pensador, não sou escritor, não sou nada disso, mas eu sou apenas um administrador que fiz marketing, que penso e todos os dias compulsivamente, e chego a essas conclusões assim, tentando entender todo dia onde eu estou acertando e onde eu estou errando. Então, quando a gente fez isso, Anaí, eu fiquei pensando o que eu diria aqui hoje sobre essa renovação, né? Que mentiras agora eu acho que estão te contando sobre o seu futuro? E aí eu não consegui. Eu não consegui entender, justamente pelo ponto que eu comecei dizendo aqui hoje, que é velocidade com profundidade. Tentando entender isso à luz da profundidade e a celeridade dos fatos,
essas tendências hoje são testadas rápido. E elas são hoje descartadas ou viram realidade muito rápido. Então, eu já não consegui. E aí eu fiquei pensando, para falar a verdade, fica só aqui entre nós, eu botei o título, depois eu fiz a palestra, porque esse título me incomodava, assim, sobre essa coisa de futuro. E aí eu fiquei pensando assim, ok, já que eu não tenho, eu vou dizer o que eu acho, o que eu tenho medo, e as ferramentas que eu acho que cada um de nós deveria ter, ou como habilidade, ou como conceito, para navegar. Porque nossa vida é um mapa de navegação. Só que você até aponta aonde você quer chegar. Mas você poderá chegar ou no meio do caminho poderá mudar de rota. Você vai pegar tempestade, maremotos, calmarias. Então, como sobreviver esse mundo VUCA na sua vida que você sabe que o mar não está para peixe? Então, eu fiquei pensando sobre isso, e eu me lembro que uma vez eu assisti Caetano Veloso em Jô Soares, e ele disse assim, mas Jô, ele teve um barraco com um jornalista americano na época, tem muitos anos, ele falou assim, eu nunca pensei em sair de Santa Amaro. E todo mundo acha assim que Caetano Veloso pensou assim, eu serei Caetano Veloso, vou para Salvador, vou para o Rio, vou vencer e serei Caetano Veloso. Não. As portas, ele tinha incontido nele um olhar de mundo que as portinholas, portas ou comportas, quando se abriam, ele ocupava. E claro que ele tinha um direcionamento. Às vezes as portas se fechavam, ele tinha vontade, mas ele não planejou exatamente ser o Caetano Veloso que é hoje. Nem ninguém de nós conseguirá. Você pode até ver o que você errou, mas para frente é difícil. Então, mas ainda assim, como a vida da gente é um futuro incerto. E como navegar? Aí eu fiquei pensando sobre que ferramentas a gente deveria compreender para melhorar a nossa própria vida. Antes, quais são os medos que eu tenho aqui, nesse momento aí de virada de década? Tá. Eu tenho muito medo de palestrante papagaio e futurista showman. Muito. O cara vai para a China, volta doutor em varejo. Aí o cara, coitado aqui, o lojista aqui da Estrada do Coco, fica com o cu na mão, não sabe nem o que fazer. Aí o cara só faz fudeira. E a mesma coisa, você pega essa turma... Eu estou medindo para não ser preconceituoso. Para não ser preconceituoso. Mas você tem esses... Aí bota essa turma que clareia o dente. Então, corporalmente, tudo estudado. Caralho. O cara nem decodifica se ele concorda com aquilo ou não. O cara vai para um evento desse, está repetindo tudo, sem olhar o mundo real de Alagoinhas. Ou da cidade de São Paulo. Ou da Moca dentro da cidade de São Paulo. Se o cara fizer análises que derramem em todos, tá certo. Mas os caras fazem análise como se ele fosse um grande conhecedor que derrama em meia dúzia. Então, cuidado com o que a gente está ouvindo. O que eu mais amo em Kleber é que a gente brigava muito intelectualmente. E esse estresse nos faz crescer muito, de concordância e discordância. Eu só gosto... Assim, eu não tive nenhuma mulher que essas mulheres diziam, oh, você quer o quê, meu bem? Eu só me apaixonei por mulher intensa. Eu digo assim, eu adoro trabalhar com mulher insuportável. E com pessoas contestadoras. São as pessoas que mais me fizeram crescer na vida. Que dizem, inclusive, o que eu não gosto de ouvir. É tão importante isso. E aí eu queria trazer 10 ferramentas que lhe ajudam
perdão, na minha humilde opinião, poderá ajudar vossas excelências a navegarem nos vossos futuros. A primeira que eu acho, a primeira que eu acho indispensável é que o mundo, especialmente o Brasil, aprenda juros compostos. Isso devia estar na Universal, na Igreja Católica. O cara, babá, juros compostos. Isso devia estar no pré-primário. Se a gente entender que juros compostos muda a vida desse país, é matemática, eu sei. Eu fiz uma conta que eu não vou fazer aqui para não parar aqui. Mas faça o seguinte, depois quem quiser me procura que eu vou fazer as contas aqui. Quem aqui pode poupar R$100 por mês? Porra, que plateia pobre. Quem pode poupar R$200 por mês? Pronto. Você me procura, o que eu vou fazer. E quem tem aqui, quem levantou a mão e quem tem entre 20 e 30 anos e pode poupar entre 100 e 200. Vocês vão me procurar porque eu vou fazer uma conta com vocês quando vocês tiverem minha idade, com a taxa de juros baixa, o que você vai ter, porque tem um dinheiro que eu ganhei quando eu tinha 19 anos, que eu tenho esse dinheiro até hoje. Capitalize isso. Em vez de ficar... Eu sou sócio do EVA, né? E aí, os meus amigos, eu era o classe média ali. Eles eram mais ricos do que eu. Hoje eu sou mais rico do que eles. Porque mudou de mão. O dinheiro. Porque na hora H, a gente tinha um monte de amigo, namorada do Rio, eles iam, o pai pagava passagem, meu pai não tinha, eu tinha. Mas eu falei, eu não vou botar meu dinheiro nisso não, prefiro ficar aqui. Muitas vezes, aí, não, vamos para a Europa pela primeira vez. Aí eu fui. Então, eu só tive carro próprio com 31 anos. Então, hoje, para os meus padrões, eu sou um homem rico. Eu fiz uma conta com minha mulher semana passada que meu dinheiro dura bastante, essa encarnação. E a tese dela é: foda-se os nossos filhos, eles que façam os deles. Então, juros compostos salva, não é Cristo não. Quem salva é juros compostos. Cristo ajuda e atenua. Mas quem salva são juros compostos. Acreditem em mim. 2. Eu já falei isso aqui hoje. Não deixe de sonhar. Mas o sonho não acontece por acaso. Não seja etéreo. Eu sonho em fazer um mundo melhor. Que porra você está fazendo para ter um mundo melhor? Eu sonho em fazer um projeto. Eu tenho uma filha. Eu fico puxando ela. Ela tem 5 vidas que habitam um único corpo. Eu fico puxando. Agora eu já cheguei à conclusão. Acabou o dinheiro. Ela está lá se fudendo, está morando fora. Fazendo diária em Airbnb para ganhar dinheiro, procurando emprego, está ralando, está se fudendo, mora de aluguel. Fala, meu, paga uma passagem, vai. Não. Aí outro dia eu paguei. Para ela ir para o mundo. Então, mas ela é genial. É uma das pessoas mais interessantes que eu já conheci na minha vida inteira, minha filha. Mas ela começou a correr atrás agora. Porque ela teve um pai que eu não tive, do ponto de vista de recursos. Então, sonhe, mas entenda que sonho não vem por si só. 3. Que eu não sei qual é. Espera aí. É que nem o videoclubinho do cara da... 3. 3 é planejamento mínimo, máximo, estratégico, plano de ação. Faça planejamento. Não deixa a vida aqui na Bahia a gente vai se empurrando, né? Minha mulher ficou chocada quando ela veio morar aqui. Eu marcava 3 jantares no mesmo dia. A gente não sabe dizer não. Já notaram isso? Na Bahia, sim, pode ser sim ou não. E o não pode ser não ou sim. Pela incapacidade que a gente tem de dizer não. Cláudio, Maurício, você pode
ir comigo, Cláudio é presidente da ABAP, lá no evento legal. Ficaram me dando um tempinho, porque no dia que eu desse o sim, eu não posso nunca mais falhar com o Cláudio. E a gente falha o tempo inteiro. Então, planejamento mínimo. Claro, planeja a sua vida, vai. Mas esse é um terceiro ponto que eu acho. Pode parecer babaca, mas o planejamento firme lhe ajuda a dar não certo. E a gente entra em roubada. Porque a gente não sabe dizer não, só entra na roubada. O custo de você resolver ou das coisas mal resolvidas, ele toma tempo e energia na solução. Então, juros compostos, sonhe com foco e planejamento mínimo. O dica 4, que eu acho, é um pouco isso, né? Assim, ouça e processe. A gente às vezes ouve um pastor, e minha crítica, eu vi aquele pensador o Homo Deus, Homo Sapiens, Harari, é uma entrevista no YouTube maravilhosa, assistam, Roda Viva Harari, 1h e pouco. Ele fala assim, a religião é uma invenção do homem, alguém tem dúvida disso? Respeitando todos. Então, não tenha ouvidos de fiel para tudo e qualquer coisa. Seja crítico. Inclusive, tudo que eu estou dizendo aqui hoje, procurem ver onde vocês não concordam. Procurem estressar onde eu estou sendo babaca em dizer coisas para vocês. Porque isso, esse exercício dessa dialética, seguramente vos fará melhor. 5. Dica 5. Tá. Diversidade na cabeça e de comportamento. Cara, assim, acabou esse mundo, assim, a diversidade. Eu não vou falar sobre isso, porque isso está em pauta na sociedade. Eu só quero contar um caso. Quando eu era da Rede Bahia aqui, a gente tinha um comitê de VPs e diretores, e toda segunda-feira tinha um almoço. Aí, minha mulher morava em Boston, eu vi a primeira vez a parada gay. Cara, caramba, que coisa sensacional essa manifestação dessa civilidade. Aí teve em São Paulo, que ela morava lá, aí teve a primeira na Bahia. Eu fiz, pô, eu tenho que ir para estar afirmando ali e tal. Aí chegou na Rede Bahia segunda-feira, eu fui contar. Fez o que ontem? Foi para a parada gay. Aí começou aqueles silêncio como esse aqui. Aí eu falei, já entendi. Vocês estão querendo saber como eu fui, né? Que eu tinha levado meu filho, era bebê, tinha levado minha filha. Falei, qual o nível de influência, né? Você sabe o que eu penso? Eu penso assim, cara, se meus filhos optarem licitamente quiserem e carregarem esse fantasma, imagina o sofrimento de entender aquilo e dessa explicação, que não vou dar aqui, que vocês já entenderam, mas não foi suficiente. Aí, vocês querem saber de uma coisa? Aqui, se seu filho quiser ser viado, lésbica, sapato, vai ser levando ou não levando, meu filho. Que mundo você está? Aliás, hoje, inclusive, isso já nem é mais assunto. Eu estou falando de uma coisa de 20 anos atrás. Graças a Deus, é uma puta de uma evolução. É maravilhoso esse momento da afirmação negra, ver 2 garotos de mão dada nas ruas, 2 garotas, acabar com essa pataquada que a gente viveu até aqui, opressora. Então, assim, mas isso, e aqui, eu ainda tenho aqueles amigos de WhatsApp de minha época de coisa, porra, não é possível. Teve uma festa aqui de casamento na Bahia, que um amigo meu estava, que um dos membros da banda, que era amigo do noivo, vou tocar uma musiquinha aqui, você sabe, né, minha amiga aqui ainda tem pé na cozinha.